Como fazer as pessoas gostarem de você? Devemos admitir que desejamos que as pessoas gostem de nós. Você talvez tenha ouvido alguém dizer: pouco me importa se gostam ou não de mim. Toda vez que ouvir uma pessoa fazer semelhante afirmativa, poderá estar certo de que ela não está absolutamente dizendo a verdade. O psicólogo William James declarou que um dos mais profundos desejos da criatura humana é o de ser apreciada. Esse desejo de ser amado, estimado e procurado é fundamental em nós. Fez-se um escrutínio entre alguns estudantes universitários sobre o seguinte requisito: que é que você mais deseja? Por maioria esmagadora, os estudantes, em seus votos, declararam que desejavam ser populares. Esse mesmo anseio se vê também nos velhos. Realmente é duvidoso que alguém possa sobreviver ao desejo de ser bem lembrado, muito considerado ou de ter a afeição de seus companheiros. Para ser um mestre da arte de ser popular, basta ser natural. Esforce-se de modo exagerado para conseguir a popularidade e as possibilidades serão que você jamais a terá. Mas torne-se uma dessas raras personalidades a respeito das quais as pessoas costumam dizer: inegavelmente, ele é uma criatura que se impõe, e poderá estar certo de que estará abrindo caminho para as pessoas gostarem de você. Devo, porém, preveni-lo de que, a despeito da popularidade que possa alcançar, jamais irá poder fazer com que todo mundo goste de você. Há uma curiosa artimanha na natureza humana, a qual inibe que algumas pessoas venham a gostar de outrem. Uma quadrinha escrita no muro em Oxford diz: eu não gosto de você, Dr. Fell. O porquê não sei dizer, mas uma coisa eu sei muito bem. Eu não gosto de você, Dr. Fell. Essa quadrinha é muito sutil. O seu autor não apreciava o Dr. Fell. Não sabia explicar a razão, apenas sabia que não o apreciava. Era provavelmente uma ojeriza desarrazoada, pois o Dr. Fell era indubitavelmente uma excelente pessoa. Talvez, se o autor dos versos o tivesse conhecido melhor, tê-lo-ia apreciado, mas o fato é que o pobre Dr. Fell jamais veio a ser estimado pelo autor daquela quadrinha. Possivelmente fosse isso devido a uma falta de rapprochement, esse mecanismo mistificador, pelo qual uma pessoa cai ou não nas graças de alguém. Até mesmo a Bíblia reconhece esse fato desagradável sobre a natureza humana, pois diz o seguinte: vive em paz com todos os homens se for possível, e tanto quanto puderes fazê-lo. Romanos 12:18. A Bíblia é um livro muito realista e conhece os homens, suas infinitas possibilidades e também suas imperfeições. Ela aconselhou aos discípulos o seguinte: se eles fossem a uma aldeia e não pudessem viver bem com seus habitantes, não obstante todos os seus esforços, deveriam sacudir dos pés o pó da aldeia. Quando saíres da cidade, daquele que não te quis receber, sacode dos pés o próprio pó, como testemunho contra ele. Lucas 9:5. Quer isso dizer que você não deve magoar-se pelo fato de não conseguir uma perfeita popularidade junto a todas as pessoas. Há, entretanto, certas fórmulas
e processos que, se forem observados fielmente, poderão fazer de você uma pessoa benquista. Poderá gozar de relações pessoais satisfatórias, mesmo que você seja uma pessoa difícil ou, por natureza, acanhada e retraída e até mesmo insociável. Poderá fazer de si mesmo uma pessoa que goza de relações normais, naturais e agradáveis. Cumpre aconselhá-lo a considerar a importância dessa questão e a dispensar-lhe tempo e atenção, sem o que jamais seria feliz e coroado de êxito. A negligência, nesse particular, afetá-lo-á psicologicamente. Ser estimado é de profunda importância. É mais profundo que a simples satisfação do eu. As relações pessoais são ainda mais importantes e não deixam de ser necessárias para o seu êxito na vida. O conhecimento que se tem de que não se é desejado ou necessário provoca uma das reações humanas mais devastadoras. Torne-se, pois, uma criatura expansiva. O lobo solitário, o indivíduo isolado e retirado, ex-criaturas cujos sofrimentos dificilmente poderíamos descrever. Para se defender, elas se recolhem ainda mais para dentro de si mesmas. Sua natureza introvertida não recebe esse desenvolvimento normal que as pessoas expansivas experimentam. A personalidade poderá fenecer e desaparecer se não se exteriorizar e for útil a alguém. A sensação que se tem de não ser desejado ou necessário produz frustração, envelhecimento e males físicos. Se você tem a sensação de que é uma criatura desnecessária, trate de remediar a situação, pois esse modo de viver não é somente horrível, como também é psicologicamente prejudicial. As pessoas que tratam dos problemas da natureza humana constantemente deparam com essa questão e com seus infelizes resultados. Por exemplo, no almoço realizado pelo Clube dos Rotarianos em certa cidade, 2 médicos achavam-se sentados à minha mesa. Um era um senhor idoso, que se havia aposentado fazia alguns anos, e o outro, o mais jovem e o mais popular dos médicos na cidade. Este último chegara tarde ao almoço, a fisionomia cansada. Deixara-se cair na cadeira com um profundo suspiro. Pudessem esses telefones deixar de tocar, queixou-se ele. Não posso ir a parte alguma, pois estão sempre me chamando. Às vezes tenho vontade de travar a campainha do telefone, acrescentou. Compreendo perfeitamente esse seu modo de sentir, observou o médico idoso em voz tranquila. Eu também senti a mesma coisa. Dê, porém, graças aos céus por essas chamadas telefônicas. Fique satisfeito de saber que é procurado. Ninguém me chama hoje em dia. Como gostaria de ouvir o telefone tocar novamente. Ninguém me quer, ninguém precisa de mim. Sou uma figura do passado. Nós todos que estávamos ali à mesa e que, às vezes, nos sentíamos um pouco fatigados em virtude de nossas inúmeras atividades, meditamos nas palavras do velho médico. Uma senhora de meia idade queixou-se de que não se sentia bem, julgava-se infeliz. Meu marido morreu, os filhos já são homens feitos, não há mais lugar para mim. Todo mundo me trata bondosamente, mas acontece que as pessoas são indiferentes. Todos têm seus próprios interesses. Ninguém precisa de mim. Às vezes pergunto a mim mesma
se não é essa a razão de eu não me sentir bem? Na verdade, poderia muito bem ser essa a razão. Num escritório comercial, o fundador de uma firma, que já tinha passado dos 70 anos, andava de um lado para o outro na sala em que exercera durante anos suas atividades. Estava um tanto inquieto. Veio conversar comigo quando o filho, o atual chefe da firma a quem eu fora visitar, se achava falando no telefone. Disse-me com certo laivo de tristeza: por que o senhor não escreve um livro sobre a arte de se aposentar? É o que agora preciso. Pensei que ia ser muito agradável passar sem esses encargos do negócio, mas agora vejo que ninguém está mais interessado no que digo. Sempre pensei que fosse uma criatura popular. Agora, quando apareço por aqui e me sento no escritório, todo mundo apenas me diz alô e me esquece depois. Eu poderia ficar em casa, que eles pouco se estariam incomodados com a minha vida. Meu filho está dirigindo os negócios da firma e está indo muito bem, mas, concluiu ele tristemente, eu gostaria de pensar que eles precisam ainda um pouco de mim. Essas pessoas estão sofrendo uma das mais tristes e infelizes experiências desta vida. Seu desejo básico é serem procuradas, e este desejo não está sendo satisfeito. Elas querem ser apreciadas. O homem gosta de ser estimado. Entretanto, essa situação não se dá apenas com as pessoas aposentadas. Uma jovem de 21 anos me contou que era uma criatura desprezada desde o nascimento. Alguém lhe tinha infundido a ideia de que era uma criança indesejada. Essa infeliz ideia mergulhara em seu subconsciente, dando-lhe uma profunda sensação de inferioridade e de menosprezo para consigo mesma. Tornou-se acanhada e arredia. Ela veio a ser uma criatura solitária e infeliz e, de fato, veio a prejudicar-se com isso. A cura para essa condição estava em dar-lhe nova vida espiritual, modificando-lhe o seu modo de pensar. Tal processo, com o tempo, transformou-a em uma pessoa benquista, pois libertou-a de si mesma. Inúmeras outras pessoas que não são, por assim dizer, vítimas de profundos conflitos psicológicos, jamais conseguiram dominar essa ânsia de querer ser benquistas. Fazem tudo para consegui-lo. Chegam a ir aos extremos, muitas vezes agindo de maneira contrária ao seu modo de pensar. Porém, de que lançam mão para satisfazer esse desejo intenso, o de serem benquistas. Vemos hoje em dia, em toda parte, pessoas que recorrem a artifícios de toda natureza para conquistar a popularidade. Mas a popularidade, nesse sentido superficial em que essa palavra é muitas vezes empregada na sociedade moderna. O fato é que a popularidade pode ser conquistada, bastando para isso observar-se umas normas simples, naturais, normais e fáceis. Se forem seguidas diligentemente, poderão fazer com que a pessoa se torne benquista. Primeiro, seja uma pessoa agradável, isto é, uma pessoa a quem as demais possam associar-se sem constrangimento. Tem-se dito de certas criaturas: é uma criatura com quem a gente nunca pode estar bem. Há sempre uma barreira nessas pessoas, que é intransponível. Uma pessoa agradável é natural em todas as suas manifestações. Mostra-se sempre alegre e cordial.
Sente-se realmente prazer em sua companhia. O indivíduo rígido, reservado e arredio jamais é absorvido num grupo. Vive quase sempre à parte. Nunca se sabe como lidar com ele ou como reagirá. É difícil de se tratar com ele. Uns rapazes comentando sobre um jovem de 17 anos, de quem gostavam muito, diziam: ele é um bom companheiro, é muito alegre e muito dado. É importantíssimo cultivar essa qualidade de ser natural. Geralmente, essa espécie de criatura é possuidora de uma alma grande. As pessoas mesquinhas, que só pensam na maneira em que são tratadas e têm ciúmes de sua posição e, meticulosamente, se firmam em suas prerrogativas, são rígidas e se ofendem por dar cá essa palha. Um homem que é um belo exemplo dessas verdades é James Farley, antigo diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Encontrei-me com o Sr. Farley pela primeira vez uns anos atrás. Meses depois o encontrei num grande grupo de pessoas e ele me chamou pelo nome. Sendo uma criatura humana, jamais pude esquecer este fato. É a razão por que sempre gostei dele. Um interessante incidente ilustra o segredo desse cavalheiro, que é perito na arte de fazer as pessoas gostarem dele. Eu tinha que fazer uma conferência em Filadélfia, juntamente com o Sr. Farley e 2 escritores, no almoço de editores e escritores. Na verdade, não presenciei o fato que vou descrever, pois tinha chegado atrasado. Porém, o meu editor o presenciou. Os conferencistas desse almoço iam atravessando o corredor do hotel quando passaram por uma criada de cor que se achava parada junto a um carrinho cheio de lençóis, toalhas e outros equipamentos. Ela não deu atenção ao pequeno grupo de pessoas quando todos se desviaram do carrinho. O Dr. Farley, no entanto, voltou-se para ela, estendeu-lhe a mão, dizendo: Alô, como vai a senhora? Eu sou Jim Farley. Como se chama? Prazer em conhecê-la. O meu editor olhou para trás, ao chegar o grupo ao vestíbulo. A criada tinha ficado boquiaberta. Um belo sorriso viera depois a iluminar-lhe as feições. Foi um belo exemplo de como uma pessoa expansiva, agradável e natural se coroa de êxito nas relações com as demais. O departamento de psicologia de uma universidade levou a efeito uma análise dos traços da personalidade, pelos quais as pessoas são estimadas ou detestadas. Analisaram-se cientificamente 100 traços. Relataram que uma pessoa, para ser apreciada, deve ter 46 traços favoráveis. É um tanto desencorajador saber que se deve ter um número assim tão grande de características para atingir tal objetivo. Contudo, a religião ensina que uma característica básica contribuirá bastante para fazer as pessoas gostarem de nós. Essa característica é a afeição e o interesse sincero e imediato pelas pessoas. Talvez, se você a cultivar, outras características se desenvolverão naturalmente. Se você não for esse tipo de pessoa agradável, aconselho a fazer um estudo de si mesmo com o objetivo de eliminar os elementos nocivos que possam existir. Não suponha que a razão de outras pessoas não gostarem de você advenha de algo injustificável por parte delas. Em vez disso, suponha que o mal está em você mesmo.
Procure descobri-lo e trate depois de eliminá-lo. Isso requer absoluta sinceridade e poderá exigir o auxílio de peritos em questões psicológicas. Esses elementos nocivos talvez já venham vindo há anos. Talvez tenham sido tomados como defesa ou resultado de atitudes que se desenvolveram em sua juventude. Independentemente da origem, podem ser limitados por meio de um estudo científico que fizer de si mesmo e se reconhecer a necessidade que tem de seguir um processo de reabilitação. Um homem veio à nossa clínica, na igreja. Desejava nosso auxílio nesse problema de relações pessoais. Aparentava ter uns 35 anos de idade. Era o tipo de homem que chamava a atenção. Era bem proporcionado de corpo. Causava mesmo boa impressão. Considerando-se assim superficialmente, era de se admirar que as pessoas não gostassem dele. Expôs toda uma série de circunstâncias e casos infelizes para demonstrar o seu fracasso nas relações humanas. No entanto, faço tudo o que é possível. Procurei pôr em prática as regras que me ensinaram para viver bem com as outras pessoas. Todos os meus esforços têm sido inúteis. Ninguém gosta de mim e, o que é mais ainda, é coisa que percebo. Depois de conversar com ele, não me foi difícil descobrir o mal. Havia no seu modo de falar um quê de crítica persistente, uma crítica muito velada, mas nem por isso deixava de transparecer. Tinha um hábito muito desagradável de cerrar os lábios, o que indicava certa afetação ou censura para com todo mundo, como se ele se sentisse um pouco superior às demais criaturas e as desprezasse. De fato, notava-se-lhe na atitude o espírito de quem se julga superior. Era muito rígido, inflexível. Não existe um meio de modificar-me de maneira que as outras pessoas venham a gostar de mim? Indagou. Não há um meio de poder eu acabar com essa irritação que inconscientemente provoco em todo mundo? O jovem era realmente egoísta e ególatra. Toda frase, bem como toda atitude, era inconscientemente medida em termos de como reagia sobre si mesmo. Tivemos que o ensinar a amar outras pessoas e a esquecer-se de si, o que era, naturalmente, uma completa inversão de seu desenvolvimento. Foi, porém, vital para a solução de seu problema. Descobri que se irritava com as pessoas e as criticava mentalmente, se bem que não exteriorizasse os conflitos a que se entregava. Intimamente procurava transformar as pessoas de maneira a ajustá-las à própria vontade. Inconscientemente, elas o percebiam sem que pudessem, no entanto, definir o mal. Erigiram, assim, em seus espíritos, verdadeiras barreiras contra ele. Como seus pensamentos eram desagradáveis, suas atitudes se ressentiam de certo calor. Ele se mostrava bastante delicado e se esforçava por não ser inoportuno. Mas acontecia que as pessoas com quem tratava percebiam nele frieza e o evitavam quase sempre. Daí as suas queixas. Se elas o evitavam, era porque ele também, em seu espírito, procedia da mesma forma. Era demasiado ególatra e, com isso, menosprezava os demais.
sofria de verdadeiro narcisismo. A cura de seu mal se efetuaria com a afeição que viesse a testemunhar pelos semelhantes. Ele se sentiu confuso e espantado quando expusemos suas dificuldades. Mostrou-se, porém, sincero e disposto a corrigir-se. Pôs em prática as normas que sugerimos para criar afeição pelos outros, em vez de alimentar a egolatria. Seria necessário modificar-se fundamentalmente para atingir esse objetivo. E foi o que conseguiu fazer. Um método que sugerimos foi o seguinte: à noite, antes de deitar-se, devia fazer uma lista das pessoas que tinha encontrado durante o dia, como, por exemplo, o chofer do ônibus ou o jornaleiro. Tinha que rever no espírito cada pessoa cujo nome constava na lista e ter para com ela um pensamento agradável. Devia, pois, fazer uma prece para cada uma. Tinha que orar por seu pequeno mundo. Nós todos temos o nosso próprio mundo. É ele formado das pessoas com as quais temos negócios ou com as quais estamos relacionados de um modo ou do outro. Por exemplo, a primeira pessoa fora da família com quem esse jovem se encontrava pela manhã era o assessorista do prédio de apartamentos onde morava. Ele não tinha o costume de trocar palavras com esse empregado. Dizia-lhe apenas um bom dia, como se fosse uma obrigação. Começou então a dispensar-lhe um pouco de atenção. Perguntava pela família e mostrava-se interessado pelos seus negócios. Descobriu que o assessorista tinha um interessante ponto de vista e certos conhecimentos que não deixavam de ser também interessantes. Foi assim, percebendo novo valor no empregado que, até então, para ele, não passava de uma mera figura mecânica que manejava o elevador. Começou realmente a apreciá-lo. Por sua vez, o ascensorista, que tinha formado uma opinião bastante exata do jovem, começou a modificar o conceito em que o tinha. Estabeleceu-se entre ambos uma boa amizade. Esse processo foi seguido no trato com todas as demais pessoas. Observou-me ele certo dia. Descobri que o mundo está cheio de pessoas interessantes, uma coisa que jamais tinha percebido. Ao fazer essa observação, provou que se tinha modificado completamente. Como bem judiciosamente o diz a Bíblia, ele descobrira a si mesmo. Com isso, descobrira novos amigos. As pessoas aprenderam a apreciá-lo. Aprendeu a fazer preces pelas outras pessoas, o que foi importante para a sua reabilitação, pois conseguiu assim modificar-lhes a atitude para com ele. Quando assim procedemos, as relações erguem-se para um nível mais alto. Flui para nós o que há de melhor na natureza das outras criaturas, e é uma operação recíproca. Na junção dessas boas qualidades, cria-se uma unidade de compreensão mais elevada. Para fazermos as pessoas gostarem de nós, precisamos também gostar delas. Um dos homens mais populares que viveram nos Estados Unidos em nossa geração foi o finado Will Rogers. Uma de suas frases mais características foi a seguinte: nunca encontrei um homem de que não gostasse. Talvez tivesse exagerado um pouco, mas estou certo de que Will Rogers não exagerara. Era esse o seu modo de sentir para com todos. Era essa a razão por que as pessoas
se abriam com ele com as flores ao sol. Faz-se, às vezes, a objeção de que é difícil gostar de certas pessoas. Realmente, há pessoas que, por natureza, são menos simpáticas do que outras. Contudo, se procurarmos conhecê-las profundamente, veremos que elas demonstram possuir qualidades admiráveis. Certo homem pôde vencer as irritações que sentia pelas pessoas com as quais tinha ligações. Entre elas, havia algumas que lhe despertavam profunda ojeriza. Irritavam-no intensamente. Soube, no entanto, vencer tais sentimentos, fazendo simplesmente uma lista de tudo que pudesse admirar em cada pessoa que o aborrecia. Diariamente procurava aumentar a sua lista. Surpreendeu-se ao constatar que as pessoas de quem não gostava demonstravam possuir muitas qualidades agradáveis. De fato, causou-lhe estranheza o fato de não as ter apreciado depois que veio a conhecer as suas boas qualidades. Naturalmente, ao tempo em que fazia tais descobertas sobre elas, aquelas mesmas pessoas estavam também descobrindo suas boas qualidades. Se você tem atravessado a vida até esse ponto, sem que tenha estabelecido relações satisfatórias, não julgue que não possa modificar essa situação. Cumpre-lhe apenas dar os passos definitivos para a solução do problema. Você poderá transformar-se em uma pessoa popular, muito apreciada e estimada, se estiver disposto a fazer os esforços necessários. Permita-me lembrar-lhe que uma das maiores tragédias na média das pessoas é a tendência que têm em passar suas vidas aperfeiçoando seus defeitos. Criamos um defeito e logo tratamos de cultivá-lo e alimentá-lo, sem jamais procurar eliminá-lo. Qual uma agulha de vitrola que cai na ranhura de um disco? Ela fica repetindo sempre a mesma frase musical. É preciso tirá-la da ranhura. Com isso, cessa a desarmonia. Não passe mais a vida aperfeiçoando seus defeitos nas relações humanas. Passe o resto de sua existência aperfeiçoando a grande capacidade que você tem para manter sempre em volta de si esse espírito de amizade nas relações humanas, pois estas são vitalmente importantes para o êxito na vida. Outro fator também importante para atrair a afeição das pessoas está em enaltecer-lhes a personalidade. Esta, que é a essência de nós mesmos, nos é sagrada. Há em toda pessoa um desejo, aliás, normal, de se sentir importante. Se depreciarmos o valor de uma pessoa, estaremos, com isso, ofendendo-a profundamente, muito embora ela se mostre indiferente a esse nosso gesto. De fato, demonstramos desrespeito com tal atitude. Mesmo que a pessoa ofendida não revele, não irá dispensar-nos sua estima, salvo se ela for dotada de espírito superior. Por outro lado, se lhe enaltecermos o amor próprio e contribuirmos para que se torne cônscia de seu valor pessoal, estaremos demonstrando todo o apreço que temos por ela. Seremos apreciados por isso. A pessoa se nos mostrará grata e nos terá amizade. Talvez a depreciação seja apenas de leve. Mesmo assim, não se pode avaliar
até onde ela poderá atingir. Uma simples observação ou atitude poderá ferir profundamente uma pessoa, embora não fosse esse o intento da pessoa, da qual partiram a observação ou a atitude. Se você estiver numa roda de pessoas e alguém contar uma anedota que provoca uma boa risada de todos, menos de você, e se você disser com ares doutrinais, depois que os outros acabaram de rir, que já a conhecia por tê-la lido em determinada revista, tal asserção fá-lo-á julgar-se importante por dar a conhecer aos demais o seu conhecimento. Mas como se sentirá a pessoa que contou a anedota? Você lhe tirou a satisfação de ter contado uma boa piada. Arrancou-lhe um pequeno momento de prazer para atrair a atenção para si. Realmente desapontou-a, arrebatou-lhe aquela momentânea situaçãozinha de preeminência. Ninguém naquela roda irá apreciá-lo pelo que fez, muito menos o homem que contou a anedota. Goste ou não da anedota, deixe que a contem e que os outros sintam o prazer de ouvi-la. Lembre-se que a pessoa que a contou pode ficar um pouco embaraçada. Ter-lhe-ia feito bem se você risse também com os outros. Não deprecie pessoa alguma. Ao contrário, enalteça a todos e será aquinhoado com a amizade de todos. Ao tempo em que escrevia este capítulo, senti grande prazer numa visita que fiz a meu velho e caro amigo, o Dr. John Hoffman, que foi presidente na Universidade de Wellesley, Ohio. Nessa visita que lhe fiz em Pasadena, percebi mais uma vez o quanto esse grande personagem significava para mim. Há muitos anos atrás, na véspera de minha formatura no colégio, tivemos um banquete na sede de nossa associação, onde ele esteve presente e fez um discurso. Após o banquete, ele me convidou para acompanhá-lo até a casa do presidente. Era uma bela noite de luar, no mês de junho. Durante todo o trajeto, falou-me sobre a vida e suas oportunidades e sobre as emoções que me aguardavam no mundo em que ia entrar. Ao chegarmos de frente à casa, pousou a mão sobre o meu ombro e disse: Norma, sempre gostei de você. Tenho fé em você e em suas grandes possibilidades. Haverei sempre de me orgulhar de você, pois tem tudo para ser coroado de êxito na vida. Naturalmente, estava exagerando, mas isso era infinitamente melhor do que se me depreciasse. Como era o mês de junho e véspera de minha formatura, sentia-me naturalmente excitado. Fiquei comovido. Despedi-me dele com os olhos turbados por lágrimas que eu procurava ocultar. Passaram-se muitos anos, mas nunca me esqueci do que ele disse, nem da maneira como o fez naquela noite de junho. Tenho-lhe dedicado toda a minha afeição no decorrer de todos esses anos. Descobri que fez declarações semelhantes a muitos outros rapazes e moças que são agora homens e mulheres feitos, e eles também lhe têm grande amizade, porque ele os respeitava e constantemente os enaltecia. Durante anos tem-me escrito e também aos outros, felicitando-nos por pequenas coisas que temos feito. E uma palavra sua de aprovação tem um grande valor.
Não é, pois, de se admirar que esse benemérito guia da mocidade goze da afeição e devoção de milhares de pessoas, cujas vidas sentiram sua influência. Você terá uma devoção imorredoura de todo aquele a quem ajudar a tornar-se melhor e mais perfeito. Ajude o maior número de pessoas que puder. Faça-o altruisticamente. Faça-o porque as aprecia e vê nelas grandes possibilidades. Jamais lhe faltarão amigos se assim proceder. Você será sempre bem lembrado. Enalteça as pessoas e aprecie-as verdadeiramente. Faça-lhes o bem, que terá delas toda a estima e afeição. Os princípios básicos para conquistar a afeição das pessoas não precisam ser estudados, pois são muito simples e facilmente demonstram a sua própria verdade. Contudo, dou abaixo 10 regras práticas para atingir esse objetivo. A solidez desses princípios tem sido provada inúmeras vezes. Ponha-os em prática até se tornar um perito neles e terá a afeição de todos. 1. Aprenda a lembrar-se dos nomes das pessoas. Ineficiência nesse ponto poderá indicar que seu interesse não seja suficientemente real. O nome de uma pessoa é muito importante para ela. 2. Seja atencioso para que ninguém sinta constrangimento a seu lado. Seja expansivo. Seja um homem do lar. 3. Adquira a qualidade de ser calmo a fim de evitar que qualquer coisa o irrite. 4. Não seja egoísta. Procure não dar a impressão de ser sabichão. Seja natural e normalmente simples. 5. Cultive a qualidade de ser interessante de modo a terem as pessoas prazer em estar em sua companhia e poderem elas, assim, tirar proveito do estímulo que irradiará de você. 6. Procure estudar quais os elementos nocivos de sua personalidade e trate de eliminá-los. 7. Procure remediar com o verdadeiro espírito cristão todo e qualquer desentendimento que, porventura, teve ou tenha. 8. Comece a gostar das pessoas até aprender a fazê-lo verdadeiramente. Lembre-se do que disse Will Rogers: Nunca encontrei um homem de quem não gostasse. Procure ser assim também. 9. Nunca perca uma oportunidade de felicitar alguém pelos seus êxitos e realizações, ou de exprimir-lhe seus sentimentos na hora de amargura. 10. Adquira uma profunda experiência espiritual de maneira a ter algo que possa dar às pessoas, algo que as ajude a serem mais fortes e a enfrentar a vida com mais ânimo. Anime as pessoas e receberá delas toda a afeição.